Paz do Senhor para os irmãos nessa manhã. Hoje é dia 7 de dezembro de 2020. Já estamos aí terminando o ano. E nessa manhã, nessa oportunidade, eu quero falar-lhes sobre um assunto importante. Nós iremos ler a palavra de Deus aqui em Filipenses, carta aos Filipenses, do capítulo de número 2. Filipenses, nós iremos ler, na verdade, glória a Jesus. O versículo é o versículo 9 ao versículo de número 11. Quero falar nessa manhã, nosso tema, se fosse tomar por tema, é o maior nome do universo. Preciso dividir aqui em três etapas. Falar sobre o maior nome no céu, o maior nome na terra e o maior nome embaixo da terra. Eu quero dividir aqui em três etapas para nós falar um pouquinho sobre a grandeza de Deus em Cristo. Ou seja, o maior nome do universo. Então, nós iremos para a leitura. Filipenses capítulo 2. Nós iremos ler o capítulo 2 de Filipenses, certo? O versículo de número 9 a 11, diz assim a Bíblia: Pelo que também Deus exaltou soberanamente, lhe deu nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem, aqui está o nosso ponto de partida, razão principal a qual eu quero comentar um pouco sobre o maior nome do universo. Então, eu já disse que será dividido em três etapas. Eu tenho uma conclusão e três razões. Ou melhor dizendo, uma introdução e três razões, depois uma conclusão. Quero fazer isso em três etapas. Começa dizendo a Bíblia assim na introdução. Nós vamos aprender neste texto sagrado sobre o maior nome do universo. Jesus Cristo é o maior nome do universo. Foi o próprio Deus Pai quem deu a seu Filho amado, Jesus Cristo, um nome acima de todos os nomes, no céu, na terra e embaixo da terra. Jesus Cristo é o nome, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o grande eu sou, Jesus Cristo é o Senhor dos três modos: Senhor do céu, Senhor da terra, Senhor embaixo da terra. Jesus Cristo é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Muito bem, pessoal, aqui está a nossa palestra dessa manhã. Quero trazer-lhes sobre o nome que é sobre todos os nomes, o nome que todos se curvarão um dia, diz a Bíblia. E Jesus Cristo, ele é o maior nome do universo, certo? Então, aqui a Bíblia está nos trazendo nosso ponto de partida, a nossa introdução, está nos revelando sobre que Jesus, ele é o maior nome. Muito bem, então nós iremos começar aqui a nossa palestra. O maior nome no céu. Vejamos. Jesus Cristo é o maior nome no céu. Paulo afirma que todos os joelhos no céu devem se dobrar diante do nome de Jesus. Veja isso. No céu estão o nome de todos os demais classe de seres angelical. Todavia, o nome de Jesus está acima de todos. Esse nome é escrito da carta aos Hebreus, comprova isso dizendo que ele foi feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Veja bem, Jesus, ele é aquele que está acima
de tudo. O nome de Jesus, ele está acima de todos os nomes. Portanto, a Bíblia está dizendo aqui para nós sobre a sua grandeza, sobre a grandeza do nome de Jesus. E está dizendo que ele recebeu o nome mais excelente do que os anjos. Nós iremos confirmar esse versículo. Nós iremos confirmar aqui o que a Bíblia está nos revelando. Vamos aqui para aos Hebreus. Hebreus está falando sobre esse assunto. Então nós iremos para Hebreus, capítulo 1, aos Hebreus 1 e o versículo de número 4. Então está dizendo assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Entende o que está ouvindo? Muito bem, a Bíblia está dizendo aqui que Jesus, ele é o maior nome no céu, certo? Jesus é o maior nome no céu. Ele herdou um nome mais excelente do que os anjos. Em outro vídeo eu tinha declarado a razão porque Jesus é maior do que todos os seres. E a Bíblia diz que Jesus, ele é maior, certo? Então, vejamos o que a palavra de Deus, ela está nos falando. Jesus, ele recebeu um nome mais excelente do que os anjos, certo? Então, está aí o nosso tema, o maior nome do universo. Muito bem, continuamos aqui. Veja bem, então a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus capítulo de número 1, versículo 4, que ele recebeu o nome mais excelente do que os anjos. Vejamos, em Hebreus capítulo de número 7, o versículo 26, ao falar da sublimidade de Cristo, o escritor sagrado escreve dizendo que nós convenha um tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que o céu. Olha isso. Aqui está mais uma revelação da Bíblia, que está revelando a palavra de Deus aos Hebreus. Vamos aqui aos Hebreus, no capítulo de número 7. Hebreus 7, versículo de número 26. Vejamos aqui o que está escrito na Bíblia. Versículo de número 26 está dizendo assim, ó: tenho, pois, por mais... Vamos conferir aqui, 7:26. Não é esse versículo. Vamos conferir o versículo aos Hebreus 7, o versículo de número 20. Tá certo aqui, Hebreus, o versículo 36. Vamos lá então. Mas se algum julga, não é esse versículo? Hebreus 7 e 26. Com razão aí não ia achar nunca. É aos Hebreus, eu estou em Coríntios. Então não vai lembrar mesmo. Vamos lá. Hebreus 7, versículo de número 26. Porque nós convenha um tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. É porque eu passei a folha e acabou pegando Coríntios e não foi Hebreus. Mas aqui está o versículo que está o nosso tema. Muito bem. Então aqui está a Bíblia dizendo para nós que Jesus é o maior nome. Você entendeu?
e ele foi feito sublime mais do que o céu. Ou seja, o nome de Jesus é o nome, ele é o nome que é sobre todos os nomes. E nós lemos, o versículo 8 está dizendo que todo joelho dos céus se dobrarão, porque esse nome é sublime. O nome de Jesus é mais sublime do que os céus. Então, vejamos o que a Bíblia está nos falando sobre o maior nome do universo. Vamos lá. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo de número 36, o apóstolo Pedro pregou com autoridade, dizendo: sabei, pois, que, com certeza, toda esta casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Tá vendo? Agora Pedro aqui, pregando a palavra de Deus com autoridade, ele diz para o povo que o crucificaram a Jesus. E a Jesus que eles haviam crucificado. Então aqui, Pedro, ele usa a autoridade para falar que Jesus a quem eles crucificassem, Deus fez Senhor e Cristo. Está entendendo? Por quê? Porque a Bíblia diz que eles foi quem crucificaram Jesus, certo? Então nós estamos aqui diante da palavra. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo a esse versículo aqui. Vamos ver o que a Bíblia está revelando aqui. Glória a Deus. Vamos lá. Então, o nome de Jesus, ele é sublime, ele é acima de todos os nomes, igual nós estamos vendo aqui. Então, nós iremos confirmar o versículo que está dizendo aqui a palavra de Deus. Vamos ver aqui o que está falando. Atos dos Apóstolos 2, e o versículo de número... Atos 2, e o versículo de número 36. Vamos lá. 2 e 36 está dizendo assim: sabei, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Vejamos, então, aqui a Bíblia está nos revelando o seguinte, que Jesus, ele é o nome sobre todos os nomes, o nome em que todos os joelhos se dobrarão diante dele, é o nome em que Israel tem que entender que ele é o Senhor e Cristo, a qual Deus fez, a qual Deus determinou. Então aqui está mais uma palavra sobre que Jesus foi apresentado como o Senhor. A palavra Senhor é aquele que manda, certo? Então Jesus, ele é o Senhor, ele foi feito Senhor porque ele é o nosso Cristo. Segundo o versículo que nós estamos lendo aqui, ainda Pedro, usado pelo Espírito, ele prega, dizendo para a casa de Israel que Deus fez Senhor e Cristo. Muito bem, aqui está a palavra de Deus falando sobre o maior nome do universo, que todos têm que reconhecer, porque muitas pessoas acham que não é Jesus o maior. Tem muitas pessoas que acham que tem alguém maior do que Jesus, porém a Bíblia ela é enfática a nos revelar que não existe outro nome dado a qual o homem pode ser salvo. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Então nós vemos aqui que a Bíblia está dizendo que Jesus é o maior nome do universo. E esse tópico falando que ele é que no céu todo vai se dobrar, porque ele é maior. Jesus, ele é o nome que é sobre todos os nomes. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, Paulo afirma que para nós há um só Deus e Pai,
de quem são todas as coisas, e para quem existimos, a um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Jesus Cristo é o único Senhor. Olha aí, Jesus Cristo, ele é o único Senhor. Nós iremos conferir esse versículo, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. 1 Coríntios 8, versículo 6. Vamos ver o que está falando aqui a Bíblia. 8,6 está dizendo assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é todos e em quem estamos, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele, ou nós para ele. Ou seja, a nossa vida ela está, ou tem que estar, diante de Jesus. Porque se o homem ele não tem a capacidade de ter uma vida sem Jesus, porque a Bíblia nos diz que o homem ele é criado por Deus, ou seja, ele é criatura de Deus. Inclusive eu tenho um vídeo sobre a palavra de Deus que nos ensina, eu já falei, esse vídeo está na internet, sobre criado à imagem de Deus. Então quando o homem ele foi criado à imagem, a Bíblia fala, imagem e semelhança de Deus. Isso está na razão que Deus criou o homem sem pecado, Deus criou o homem santo, perfeito. Mas quando o homem ele pecou, então a Bíblia diz que esse elo da santidade foi quebrado. E por isso o homem que era a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, ele agora está somente naquela palavra que a Bíblia diz, criatura. Por quê? Porque todos são criados por Deus. O homem é gerado por Deus, criado por Deus e vive porque Deus o sustenta. Então o homem não consegue sozinho. Ainda que muitos não entendem isso, mas é uma pena. Sinto muito porque não entende. Mas vejam aí. Então o homem depende de Jesus. Então nossa vida ela depende de Jesus em todos os sentidos. Só que assim, Deus é o que Jesus falou, que ele manda chuva para o justo e para os injustos. Para os que servem e para os que não o servem. Então, aqui nós fomos criados por Jesus e fomos criados para ele. Só que como o homem pecou, o que acontece? O homem, a Bíblia diz que ele está destituído da glória de Deus. Foi o que aconteceu com Adão. Quando eles pecaram, ele foi destituído. O que significa isso? Significa que o homem foi separado de Deus. Aquela comunhão espiritual que o homem tinha com Deus sem pecado, agora o homem pecou. Então ele quebrou a aliança da fidelidade, certo? Então o homem ele depende de Jesus. Nós temos que estar ligado em Jesus. Então por ele e para ele, ou seja, o Jesus ele é o único Senhor. E nós como somos ser humano e precisamos de um Salvador, então ele é o único Senhor nosso. Deus não permite que o homem tenha outros deuses. Infelizmente, nós vivemos numa geração que eles não entendem o que é Deus, e eles adoram centenas de deuses, e o homem está longe do real Deus. Mas aqui Jesus, ele é o Senhor Jesus Cristo, ele é o único Senhor nosso. Ou seja, ele é o nosso dono. Nós temos que entendermos que nós não somos de nós mesmos, mas que Jesus ele é o nosso dono. Isto é, se o homem realmente entender e entregar a sua vida para Jesus, para que Jesus seja o seu próprio dono. Então Jesus, ele é o único Senhor, certo? Jesus Cristo é o único Senhor a qual nós temos essa condição de entendermos que nós precisamos de Jesus. E a Bíblia está dizendo aqui que todo joelho se dobrará
e toda língua confessará. O versículo 11 está dizendo que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, se o homem crer que ele é o Senhor, o homem vai entender que ele precisa de Jesus como seu dono, como seu Senhor, como seu Salvador. Então nós dobramos agora o nosso joelho, nós confessamos o nosso pecado agora, nós dobramos agora e confessamos o nome de Jesus agora, crendo nele agora como nosso Redentor e Salvador e Senhor nosso, certo? Agora, se o homem não recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu dono, então a Bíblia diz que um dia ele vai ter que dobrar e vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Porém, ele não terá a oportunidade da eternidade com Jesus, porque ele não quis Jesus. Ele negou a existência de Jesus. Ele negou o nome de Jesus. Ele não recebeu Jesus como seu dono, como seu Senhor, como seu Salvador, com aquele nome que é o nome mais poderoso do universo e que não existe outro Salvador além dele. Se o homem não confessar Jesus enquanto o homem vive, então o homem tem uma eternidade sem Deus, sem Jesus, uma eternidade de tormento para todo sempre. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Então Jesus, ele é o único Senhor, ele é o maior nome do universo, e no céu todos confessará, todos dobrará diante dele, porque ele é Senhor. Fica então aí essa palavra. Eu vou ter que dividir em 3 razões, em 3 etapas, melhor dizendo, essa palavra do versículo que nós lemos, do versículo 9 ao 11. Então eu tenho que dividir aqui, são 3 etapas. O maior no céu, o maior na terra e o maior debaixo da terra. Muito bem, então nós iremos para o segundo, o maior na terra.